muito bom estar aqui na casa da irmã Maria Angélica, esse piano gostoso. Da última vez que eu estive aqui, você não estava. Senti falta, tá? Por favor, não se repita. Tá bom? Senti falta mesmo. Cobrei aqui da direção da casa. Cadê o piano? Tá? Um lugar tão agradável, música gostosa. Bom estar aqui juntos, para a gente pensar juntos o que essa doutrina tem a nos oferecer, o que o Evangelho de Jesus pode nos oferecer como subsídios para que a gente possa viver melhor, enfrentar melhor os desafios de viver num mundo material complicado, e é para ser complicado mesmo, porque a gente precisa ser desafiado a crescer, e a gente só é desafiado a crescer na complicação, mas aprender a tomar melhores decisões, a acertar mais, a andar mais rápido em direção a essa felicidade para a qual a gente foi criado. E o tema de hoje é um tema bastante instigante. A gente vai pensar juntos numa parábola que foi intitulada Parábola da Figueira Seca. E eu vou ler. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. Esse ele é Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se nela poderia encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse, Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Está no Evangelho de Marcos. Isso é encrenca. Essa parábola é uma encrenca. Vamos começar refletindo o que é uma parábola. Uma parábola é uma história criada com um fundo moral. Jesus era o que se chama hoje um peripatético. Não é ofensa não, por favor. Tá? Peripatético vem de Aristóteles, vem do grego, aquele que ensina andando. Aristóteles ensinava andando. Ou seja, à medida que ele caminhava com os seus discípulos, os fenômenos que iam acontecendo, ele dali ia tirando ensinamentos. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus ensinava à medida que as coisas aconteciam, ele tirava uma reflexão, um ensinamento. E ele criava histórias, chamadas parábolas, que são histórias com fundo moral. E aqui a gente tem uma encrenca. Porque se é parábola, não aconteceu. E se aconteceu, não é parábola. Porque se é um fato, não é parábola. E se é parábola, não é um fato. Então, tem uma encrenca aqui. E por que tem essa encrenca? Porque os evangelhos, os textos considerados sagrados, não são nem um pouco confiáveis. Existem cadeiras de estudo de universidade de filosofia, principalmente protestantes, uma cadeira de estudo chamada crítica textual. E o que é a crítica textual? É o exame acadêmico dos textos antigos. Essa é a finalidade dessa cadeira de estudos de filosofia, principalmente na área da formação de pastores protestantes. E na crítica textual, os textos mais antigos que nós temos da vinda de Jesus, da passagem de Jesus, são textos mais ou menos ali pelo século II, em grego, fragmentos. Então, o que se tem é tradição oral. Para o historiador, para o acadêmico, tradição oral não tem valor nenhum. Na época de Jesus não se escrevia praticamente nada. O que se escreviam eram anotações contábeis dos escribas ou
editais de comunicação dos governantes. Por que não se escrevia? Porque não sabia ler. 95%, 97% da população era analfabeta. Os poucos que sabiam ler não sabiam escrever, porque escrever e ler eram coisas diferentes. Hoje a gente se alfabetiza ao mesmo tempo. Hoje se aprende a ler e digitar, porque também ninguém mais escreve. Agora se digita. Então, mas hoje a gente aprende simultaneamente. Mas naquele tempo não, porque escrever era muito caro. Ou era o papiro ou era o pergaminho. Pergaminho era de couro, caríssimo. Papiro era a tecnologia mais alta da época. Então, um vegetal, uma planta, do qual se extraía uma espécie de papel. E não tinha tinta. A tinta era tirada de seiva de árvore. E um estilete de bambu que era usado para a escrita, o que era uma coisa cara. Imagina errar um texto no meio. Não tinha delete, né? Não tinha nem aquele correto, borracha. Lá ia o pergaminho e o papiro para o espaço. Então, os escribas eram nata da sociedade. Quem eram os escribas? Os caras que sabiam escrever. Então, não se escrevia. Então, Jesus falava em aramaico, que era um dialeto. Então, não teve anotação nenhuma. Os evangelhos são atribuídos a, não são de. Então, evangelho atribuído a Marcos, evangelho atribuído a Lucas, evangelho atribuído a João, evangelho atribuído a Mateus, porque eles não escreveram nada. Os escritos são muito mais, bem depois da morte dos apóstolos. Paulo era culto. Paulo escrevia. Então, alguma coisa de Paulo, e até mesmo cartas de Paulo, muitas delas passam por críticas que levam a entender que aquelas cartas talvez não tenham sido escritas por Paulo. Quer dizer, eu estraguei tudo, né? Então, como é que a gente usa isso? Por que a gente usa? Por tradição. A igreja, 3, 4 séculos depois, entre os muitos evangelhos que existiam, separou esses 4 como sendo os 4 mais fiéis àquilo que Jesus pregou. Nós hoje, espíritas, e aí eu vou puxar para o nosso terreno, nós temos informações do tempo de Jesus trazida por espíritos que conviveram com Jesus, que foram do seu tempo. Emmanuel é um deles, né? Joana de Ângeles é outra. Então, nós temos vários espíritos e outros que são repórteres. O irmão X traz muita informação. Nós temos Neio Lúcio, né, que também traz muita coisa de Jesus. Então, nós temos esse recurso, essa informação que é fidedigna, até porque são espíritos que conviveram e são trazidas, são informações trazidas por médiuns muito confiáveis, como Chico Xavier, é o principal deles. Divaldo, o Joana, então, são os principais. Se vocês forem perceber, nenhum deles passa por essas passagens polêmicas. Eles trazem ensino moral, mas não passam pelas passagens polêmicas. Por quê? Porque são polêmicas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele tem uma informação que eu acho muito significativa. Exatamente o foco que eu estou falando. Os textos não são confiáveis, mas a essência moral foi mantida pela espiritualidade, inspirando os copistas. Isso está em A Caminho da Luz. Então, os monges copistas, porque na época não tinha imprensa, quando foram escritos os primeiros textos, eles eram passados e copiados. E imagine uma coisa, numa época em que não tinha pontuação. Então, era tudo escrita direta. Esse negócio de versículo, capítulo, esquece, isso não existia. Não tinha pontuação naquela época. A escrita era direta. Uma vírgula faz uma diferença enorme numa frase. Muda completamente o sentido. Agora, imagina um troço sem pontuação e replicado. Copiado. Um pequeno erro vai ser depois replicado o tempo todo. Mas a essência foi mantida.
pela mediunidade dos copistas. E isso Kardec, extremamente intuído, porque Kardec é anterior a Emmanuel, extremamente intuído, quando ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, primeira coisa que ele fala, introdução, objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes foram objetos de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Então, nós estamos falando do ensino moral. O filósofo, pensador espiritualista Huberto Roden, que não é espírita, ele tem um livro chamado Sabedoria das Parábolas. E ele estuda todas as parábolas de Jesus, inclusive essa. E ele levanta ali uma polêmica enorme, porque essa parábola é rejeitada por muitos estudiosos dos evangelhos. Porque, se foi um fato, é inadmissível que Jesus vá amaldiçoar uma figueira. Até porque não era tempo de figo. Olha, me parece que, pelo que a gente conhece da figura de Jesus, ele não vai implicar com uma figueira. Vai amaldiçoar. Como é que o cara quer figo quando não tem tempo de figo? Então, a figueira não podia produzir algo que lhe era impossível produzir. Então, o que a gente já começa aqui a desviar? Para o ensino moral. Então, isso é mais parábola, e provavelmente mal escrita ou mal contada. O que Roden fala? Roden fala uma coisa muito interessante. Eu não entendo bolhufas de agricultura. Para mim, distinguir um jequitibá de um pé de couve é uma coisa que me leva muito tempo de estudo. Então, não faço a menor ideia de agricultura, mas estudo o que os outros escrevem. O que Roden escreve? Que a figueira, quando tem folhas, tem que ter figo. Pelo menos é essa. E se ela tinha folha, devia ter figo. Pois bem, mas não tinha. Então, ela era uma figueira estéril. Na parábola, já não mais no fato, nós estamos falando de uma figueira estéril. Uma figueira que devia ter figos, mas que não devia. E o que Roden tem como reflexão? Muito significativa. Que Jesus falava para orientais do século zero. Ele não falava para cariocas do século XXI, principalmente no recreio, do lado de uma festa caipira. A linguagem é outra. Nossa linguagem é completamente diferente. Se a gente for pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a primeira carta escrita sobre o Brasil ao rei de Portugal, nós temos que traduzi-la. Porque não dá para ler no português de hoje. A gente tem que traduzir. Isso há 500 anos atrás, uma carta escrita. Então, Jesus falava, utilizando, como eu falei, ele ensinava caminhando, ele ensinava, à medida que as coisas aconteciam naquele tempo, de acordo com os hábitos, costumes daquele tempo, orientais, século zero, linguagem muito figurada. Então, ele utilizava de termos agrícolas e pastoris. Por quê? Porque aquele povo era agricultor e pastor. Então, ele usava recursos da agricultura, a semente que cai no chão, ele usava recursos da pastoris, o meu rebanho, o pastor, porque eram palavras, coisas daquele tempo. Então, o que Roden diz na sua reflexão? É um erudito, um pensador muito erudito e profundo das questões evangélicas, ainda que não seja espírita. Ele hoje porque ele já desencarnou e já passou mensagem como espírito desencarnado, e hoje ele já tem mensagens dele. O nome dele na espiritualidade é Delfos. Tá? E se vocês acharem algum livro do Luiz Mileco, que também já desencarnou, o Mileco foi médium
de Rhoden desencarnado e utilizou como o nome espiritual o nome de Delfos. Por que Rhoden fala? Rhoden fala que as parábolas têm um significado material, imediato, de compreensão imediata para aqueles daquele tempo, e um simbolizado espiritual. O que é o simbolizado espiritual? Um ensinamento moral ali embutido, e que, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos tendo capacidade de compreensão desses símbolos, desses simbolizados. E é por isso que nós temos várias interpretações de parábolas. Se nós formos ver na literatura, cada autor, inclusive autores espirituais, interpretam as parábolas com um caminho, com uma vertente. O que isso significa? Que cada um vê, do jeito que está, a sua maturidade espiritual naquele momento. O seu foco, a sua visão. Então, se nós formos ver interpretações de parábolas pelos nossos irmãos católicos, completamente diferente dos protestantes. A parábola é a mesma. Diferente de nós, espíritas. E entre nós, espíritas, diferentes. Toda hora está um autor aí soltando parábolas de Jesus, com interpretações diferentes. E todas são válidas. Porque todas são da maturidade, da evolução. Não vou dizer evolução, porque evolução parece que um está mais na frente do outro, mas da visão espiritual daquele momento de cada pensador. E Kardec foi genial nisso aqui, porque ele nem passou pelo fato. Ele nem foi discutir se figueira tinha folha, se não tinha folha, se Jesus amaldiçoou, se Jesus não amaldiçoou. O problema dele era: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão aparências do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Olha só. A figueira deveria produzir, porque ela tinha folhas. Mas ela não produzia, ela é estéril. É o símbolo das pessoas que só têm aparência, mas não produzem. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agrada os ouvidos, mas quando examinadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração, depois de as ter ouvido. Depois de as ter ouvido, se pergunta, qual o proveito que delas se tirou? Eu espero que eu não esteja nessa história aqui. Foi logo os oradores. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. Isso é extremamente atual. Isso é absolutamente atual. E é aqui que a gente tem que pegar. Que a gente tem que se pegar. Porque cada um de nós veio a esse mundo para fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui por acaso, nem vivenciando esse tempo por acaso, nem dentro dessa sociedade por acaso. Porque na lei natural não existe acaso. Acaso é sem causa. Se tivesse sem causa, não tinha governo nesse universo criado por Deus. Tudo tem uma razão de ser. O que a gente pode é não entender aquela razão, ou não estar caminhando na trilha ou no trilho que deveria caminhar na busca da nossa ascensão espiritual. Nós entramos na Terra para fazer alguma coisa. O filósofo, pensador, psicólogo, fundador da psicologia transpessoal, Abraham Maslow, que é badaladíssimo no meio corporativo, décadas de 50, 60, ele tem uma frase magnífica quando ele, na pirâmide das necessidades. Eu não vou ficar aqui trazendo algo que é fora do nosso contexto. Mas ele diz o seguinte, que o homem se move sempre, o ser humano, ele se move sempre no atendimento daquilo que lhe é mais carente, mais necessário. Que ele foca naquilo que é mais necessário. Se ele está com fome, ele não pensa em outra coisa a não ser em se alimentar. Então ele vai focando sempre naquilo que lhe é necessário. E à medida que aquela necessidade é atendida, ele vai focando em necessidades superiores. E ele faz um escalonamento de uma pirâmide. E lá em cima,
o que é curioso, ele coloca como necessidade maior a necessidade de autorrealização. E o que é que ele diz, textualmente? Aquilo que um homem veio fazer no mundo, se ele não encontrar e não o fizer, ele será profundamente infeliz. Então a gente tem uma razão de estar aqui. A gente tem um propósito. Não é uma missão. Missão é o que eu vim fazer. Propósito é por que eu vim fazer isso. Esse é o propósito maior, o chamado propósito inabalável na palavra de alguns pensadores. Qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Você leu uma mensagem falando da maternidade. Maternidade é um propósito. Educar é um propósito. Ganhar dinheiro é uma coisa. Por que a gente ganha dinheiro é outra coisa. É claro que a gente precisa de dinheiro. E nem sempre o nosso propósito, a nossa missão está associado àquilo que a gente faz materialmente para sobreviver. Às vezes está associado em outras vertentes. A gente está numa instituição espírita. A gente está numa instituição que o trabalho é basicamente voluntário. E onde muitas vezes a gente se realiza muito mais do que profissionalmente. Onde a gente se sente muito melhor do que profissionalmente. Só para ter uma ideia, e essa é uma estatística recente, eu não tenho a base dela, mas escutei de pessoas confiáveis. No Brasil, apenas 10% da população se predispôs a fazer algum tipo de trabalho voluntário. E desses 10%, apenas 2% fazem regularmente. Então, é uma minoria da minoria. 2% de 10%, não é 2% da população, 2% de 10%. Se predispõe a... Então, porque isso, de alguma forma, toca a essas pessoas para fazê-lo regularmente, cada um de acordo com as suas possibilidades, cada um de acordo com aquilo que mais se lhe afiniza. E não estou falando de meio espírita, estou falando de uma forma geral. Então a gente veio fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é sempre para crescimento. E não é só para crescimento individual, porque não há possibilidade de crescimento individual sem crescimento coletivo. Porque o crescimento individual sem crescimento coletivo é egoísmo. Focar só no meu crescimento, sem que o meu crescimento ele possa contribuir para o crescimento do contexto em que estou inserido, é egoísmo. Não é visão de conjunto, é visão individual. Então, eu não sou um colaborador, eu sou um predador. Então, tudo que eu vim fazer, tudo que a gente veio fazer, tem uma razão. É um desafio para crescer, para evoluir. Isso pode ser no meio familiar, isso pode ser no meio profissional, isso pode ser em todo o contexto. É problema, sempre. Sempre é problema. Porque, e aí, o indivíduo esclarecido disso, o indivíduo que tem seu propósito, ele frutifica, independente das condições. E é aqui que entra a parábola da figueira. Porque nós não somos uma figueira, no sentido de figueira, fisicamente falando. Nós precisamos ser uma figueira, no sentido da figueira, espiritualmente falando. Produzir independente das condições. Que essa que é a visão espiritual. Produção independente. Porque eu não posso só produzir quando as condições são favoráveis. Porque as condições um dia não vão deixar de ser favoráveis. Não há quem passe pela terra sem passar por dificuldades, sem passar por sofrimento, sem passar por dores. Não há. Ah, mas fulano é feliz. Pode ser bem realizado em alguma área, mas em outra área ele tem algum tipo de carência, porque nós somos carentes. Porque nós somos carentes, porque nós somos espíritos imperfeitos. Se fosse um perfeito, não estava nesse mundo. Esse é um mundo de espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? É um espírito com defeito? Não. É um espírito com falta de perfeição. Porque a gente não foi criado perfeito, todos nós fomos criados com falta de perfeições. Então ninguém é nada, a gente está. Porque a gente só é aquilo que a gente adquire, como patrimônio espiritual. Porque patrimônio material não está. Pode ser o homem mais rico do mundo. Ele está rico, mas não é rico. Porque ninguém nunca viu o carro forte seguindo enterro. Não tem. Vai ficar aqui.
Os bens vão ficar aqui. Essa visão é diferente da visão materialista. Às vezes a gente tem uma frase que eu me pego também, às vezes, falando, e que eu procuro... Vou repetir, espera aí, para com isso. O meu espírito, não sei o quê, o meu espírito... Já percebeu que a gente fala o meu espírito? A gente não tem um espírito. A gente é um espírito, a gente está com o corpo. Mas a gente pensa como se fossem coisas diferentes. O meu espírito. Não, eu sou um espírito. E quando eu entendo isso, eu entronizo isso, eu passo necessariamente a ter uma outra visão do que me acontece. Porque se eu sou ainda um espírito imperfeito, eu tenho áreas para trabalhar, para criar as perfeições. Porque não existe patrimônio no mundo material, só existe patrimônio no mundo espiritual. A gente só tem posse daquilo que é nosso e não pode ser tirado, que são as virtudes intelectuais e morais. Isso não pode nos ser tirado. O que eu ganho intelectualmente fica. Está aí todo o pessoal da psicologia com o inconsciente coletivo, inconsciente não sei do quê. É uma encrenca, tem inconsciente para tudo quanto é. O que é inconsciente? É o meu patrimônio, a minha vivência. Tem coisa complicada lá dentro? Tem. Mas tem muita bagagem também. Tem muita bagagem. É o nosso inconsciente, a nossa memória existencial. Eu gosto muito mais do termo memória existencial do que inconsciente. Tá? É um termo que quem cunhou foi um psiquiatra chamado Augusto Cury. Augusto ou Alberto? Eu sempre troco. Augusto Cury. É um dos psiquiatras mais lidos do mundo. Portanto, alguma autoridade ele tem. Não é exatamente alguém que tenha um consenso. Mas eu gosto muito da abordagem dele. Tá? A gente tem uma memória, um registro automático de memória, divide em 3. Um registro automático de memória. Por exemplo, meu nome, muita gente já esqueceu. Quem não me conhece, esqueceu. Mas foi dito. Passou. Um telefone que a gente não anota. Foi dito, mas não anotou, já era. Passou pela memória, mas a memória de uso contínuo é aquela memória que a gente acessa no nosso dia a dia. Então, se eu perguntar a vocês quais são as cores da bandeira do Brasil, todo mundo sabe, a não ser que tenha algum peruano aqui, né? Vai ter o jogo amanhã. Mas mesmo assim sabe, pelo menos o verde e amarelo ele sabe. Então, nós sabemos, mas não estava na mente de ninguém, mas foi lá e puxou. Quando a gente vai fazer uma conta, nós estamos lá, os cálculos estão lá dentro de nós. Quando a gente vai escrever alguma coisa, as regras de gramática estão lá nessa memória de uso contínuo. E a memória existencial, que é o patrimônio. Augusto Cury ele é espiritualista, mas não é espírita, até onde eu sei. Essa memória existencial é a memória de todo o nosso espírito, de todas as nossas vivências, e a gente não tem poucas vivências. E as aquisições morais, ou seja, as virtudes que nós já desenvolvemos. E aquelas que nós ainda não desenvolvemos, não são nossas, estão conosco. Portanto, ninguém é sem paciência ou impaciente. Está impaciente. Porque a virtude é a paciência. E se nós atingirmos a virtude da paciência, nós vira patrimônio. Perdeu a paciência. Não, não perdeu a paciência, ainda não atingiu a virtude da paciência. A virtude da humildade é o oposto da não-virtude, que é o orgulho. A virtude do altruísmo é o oposto da não-virtude, que é o egoísmo. Então, a gente não é egoísta, a gente não é orgulhoso, a gente não é impaciente, está. Porque o projeto é que a gente adquira essas virtudes. Portanto, viver no mundo é desenvolver virtudes. Desafios para desenvolver as virtudes. Lutando contra as não-virtudes. E é por isso que é encrencado. Porque a gente não vai viver no paraíso. Nem Adão e Eva. Que é uma coisa curiosa. Outro dia escutei um palestrante falando, aquilo também fiquei grilado, ele me deixou complicado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não é? E foram para onde? Se Deus só tinha criado o paraíso. É um dilema filosófico.
Mas até Adão e Eva arrumaram encrenca. Tiveram que desenvolver virtudes. Então, desenvolver virtudes é vivenciar entre os não virtuosos. E onde é que eu vou desenvolver minha paciência? Entre os monges do Tibete? Que também deve ter encrenca lá. Eu não acho que aquilo seja o paraíso. Mas tudo bem, ó, aqueles caras todos... Não, é aqui, no trânsito. No meio de uma passeata, no meio da semana, que você quer andar e não consegue. É ali que a gente... Senhor, que testemunho. É ali. Onde é que a gente vai desenvolver a virtude da humildade? Entre pessoas arrogantes, entre pessoas orgulhosas. Caso contrário, desenvolver a humildade do lado de Chico Xavier, eu acho que não desenvolvia, só via testemunho da humildade dele. Mas não era uma aquisição. Tanto que não, esse patrimônio a gente não passa para ninguém, ele é nosso, ele é impassável. Criei o neologismo. Você desenvolve uma virtude, mas não passa aquela para a pessoa que você mais ama, seu filho, sua mulher, seu marido, você não passa. É sua, patrimônio. Patrimônio a gente não consegue se desfazer dele. Para ninguém. É nosso. Você pode dar testemunho. Dar exemplo. E é isso o caso da figueira. Porque se nós já estamos num momento de desenvolvimento de virtudes, nós estamos com folhas. E se estamos com folhas, temos que ter figos. Porque a figueira sem figo é figueira estéril. Porque a finalidade de uma figueira é dar figos. É o propósito dela. Ah, mas dá sombra. Tarefa inferior. Ah, mas com o chá da figueira a gente pode fazer, com as folhas da figueira a gente pode fazer um chá. Não sei nem se faz, pode ser até venenoso, nem tentem, tá? Primeiro vai ler se pode. Tá? Mas, tá bom, pode fazer um chá. Pode fazer um emplastro para passar em machucado. Tudo bem, pode fazer. Tarefa secundária. Ah, com os galhos da figueira a gente pode fazer uma fogueira e tirar o frio. Tarefa secundária. A tarefa primordial da figueira é dar figos. E ela vem de semente, a pequeno caule que surge na terra, depois a um tronco, aos ramos, às folhas, às flores e os figos. Enquanto ela não der figo, ela não realizou o seu propósito. E nós estamos aqui como figueiras. Jesus amaldiçoou, mas Jesus não vai amaldiçoar ninguém. Jesus vai nos amaldiçoar? Não. É claro que não. Mas uma figueira estéril serve para quê? Para nada. Só tem verniz, só tem brilho. Pessoas que falam bem, pessoas que têm posições na sociedade, que poderiam produzir e não produzem. Muitas vezes sugam. E a gente vê isso nos outros, mas a ideia do Evangelho não é a gente ver os outros, é a gente se olhar no espelho. Eu estou produzindo? Eu tenho ação coerente com o meu discurso? Eu sou congruente? Congruente é aquele que tem a postura corporal, o seu discurso, me faltou aqui o sintonizado com o seu pensamento. Pensamento, postura corporal e discurso são a mesma coisa. Não interpreta, não finge, não faz quê. Não é maravilhoso na rua, generoso no centro, puxa a cadeira, tira o pé para o outro passar, e em casa é um déspota, ou um grosseiro, ou vice-versa. É gentil em casa e é terrível no trabalho. É aquela mesma pessoa sempre. Ou busca ser. Ah, mas eu não consigo. Está buscando? Então está florando. Se der flor, vai dar figo. Porque é o passo seguinte da folha, flor. Se já está florescendo, então vai dar figo. Se a gente já está no processo. Mas se a gente não está, pode ser uma encarnação perdida. Porque essa é a figueira estéril. Vai para o inferno? Não vai ter inferno. Isso é
crendice, isso é uma coisa infantil. É dentro de nós. É consciencial. A consciência vai dizer, meu filho, não tem tribunal. Vai desencarnar, não tem nenhum tribunal, ainda bem, porque tem uns tribunais aí que é melhor nem falar, né? Mas não tem tribunal. Não tem ninguém para julgar a gente. Consciência. Que é o pior de todos os tribunais. Que não dá para fugir daquilo que deveria ter feito, poderia ter feito, do potencial que poderia ter desenvolvido e posto para fora, e não pôs. É terrível. Eu tenho um queridíssimo amigo já desencarnado, que a gente tinha muita conversa fora do meio espírita, mas às vezes as conversas sempre tendiam, eu usava como um mentor encarnado para tirar minhas dúvidas, para falar sobre as minhas dificuldades com certas interpretações. Ele dizia para mim, Márlio, uma coisa terrível para o espírito, terrível, é quando ele desencarna e dá conta do que poderia ter evoluído e não evoluiu. Isso é terrível para ele, porque não tem a quem acusar, não tem a quem responsabilizar, a não ser a si próprio. Poderia ter dado figos no inverno, porque a gente é preparado para isso, para dar figos, inclusive no inverno. Porque é onde se deve produzir. Produzir em condições favoráveis, todo mundo produz. Mas produzir nas condições desfavoráveis é muito mais complicado. A gente vive num país que está passando uma dificuldade imensa, uma polarização incrível. Ninguém anda pelo caminho do meio, já dizia a sabedoria oriental, o caminho do meio. Quem anda pelos extremos, anda na beira do abismo, independente de que extremo for. Qualquer desvio cai. A intolerância, nós somos um povo dividido. Nós somos um povo que não testemunhamos os valores que nós já deveríamos testemunhar. Aqui é a pátria do Evangelho, segundo a informação dos Espíritos. Isso aqui está tudo preparado para a gente florescer. Mas não é a pátria do Evangelho. Será, porque depende de livre-arbítrio. Depende de livre-arbítrio. A cruz do Evangelho, segundo Humberto Campos, foi trazida para o Brasil. Trazida, então ela veio de outro lugar. Ela veio de outro lugar. Ela estava na Judéia. Ela foi trazida para o Brasil. Por quê? Porque naquele lugar não merecia mais. Aquele lugar, vibratoriamente, não era mais interessante para o Cristo. Então, ele trouxe para cá. É uma linguagem figurada, sem dúvida nenhuma. Mas nós somos o país mais espiritualizado do mundo. Do mundo. Aqui convivem todas as correntes religiosas. Claro que tem lá os seus desvios aí, os seus fanatismos, mas aqui nós convivemos todas as correntes religiosas. Isso não é assim em muitos países, ou na maioria. Nós temos uma tolerância tão grande que a gente confunde tudo. É espírita batizando o filho, é católico tomando passe, é freira botando o nome na caixinha de desobsessão. Eu vi isso em Petrópolis. Eu vi. Foi para o centro, botar o nome. Freira. Olha que coisa de doido, cara. Não é me contaram, não. É essa maluquice. E a gente sai daqui, de repente está no centro de Umbanda. E tem um bandista que vem para cá, e tem centro de Umbanda que estuda espiritismo. E tem judeu frequentando casa espírita, e tem gente da casa espírita indo para outras correntes, em outros locais. Porque essa tolerância a gente tem na religião. Por que a gente não tem no resto das nossas vivências? Por que nós não podemos conviver? Conviver, viver com, não é concordar.
Por que a discordância tem que ir para a agressão? Isso é frutificar. Isso é dar o testemunho. E nós precisamos disso no nosso país. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos mostrar a que nós viemos. Foi para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa de bom. De bom para o meio. De bom para onde nós estamos. Eu cresço, mas ajudo a crescer. Só para fechar, faltam 2 minutos. Esse fato aconteceu aqui na Barra e não tem muito tempo atrás. Um dos fatos. Não sei o nome das pessoas e também não importa o nome das pessoas. É fato. Talvez muita gente lembre. Eu vi uma entrevista na televisão de um médico, diretor de um hospital, no interior, hospital público, em que ele chorava. Chorava de lágrimas escorrer. Por que ele chorava? Porque o hospital não tinha recursos e tinham pessoas morrendo porque ele não tinha meios de socorrer aquelas pessoas. E ele chorava a morte daquelas pessoas, ele chorava pela sua impotência de poder atender aqueles que buscavam o hospital. Ele sofria com isso. Mais ou menos na mesma época, uma médica numa ambulância de um plano de saúde particular nega o atendimento a uma criança doente, porque a criança era especial e a criança morre. Acho que muita gente lembra desse fato. 2 médicos, 2 com a mesma formação. Com certeza, o médico do interior, ele estava dentro do seu propósito. Essa médica eu não posso dizer, mas me parece que ela não estava dentro do propósito.